Fala jogador, jogadora, Torcedor, torcedora. todos aqueles que nos acompanham aqui no podcast durante as nossas resenhas diárias, resenhas semanais, semestrais. A gente tem tá legal, meu tá parceiro bacana. David. E aí, irmão, prazer por estar junto Tamo com você. junto, estamos até Sempre combinando uma hoje honra. de preto, né, pô? Sempre uma honra. A gente tava comentando aqui nos bastidores aqui que tá ficando mais corrido, né? A gente tá tentando aí, nos projetos futuros, tentar colocar mais episódios. A gente tá com um cara aqui, parceiro, que hoje está conosco, já é parceiro de longa data, já esteve aqui, pegou a metade de uma região. Já, Né? e a gente teve agora a oportunidade de trazê-lo, né? Aproveitar, né, que ele tá aqui de... Inclusive, né, passei o dia hoje rodando com o homem aí pra todo canto, Fernando Guilherme. Fala tu, jogador. Se apresente, a gente quer lhe conhecer, o pessoal quer lhe conhecer. Boa noite a todos os telespectadores, né? É isso aí. E é uma honra, cara, estar aqui vendo esse sucesso que vocês estão fazendo dentro e fora de campo. Né? Muito feliz, cara. E na verdade foi um prazer, né, ter rodado esse dia todo, um pouco do nosso dia, né, que muitas pessoas não veem. E é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Fui atleta profissional durante 17 anos, mas antes mesmo de me tornar profissional, teve todo aí um percurso, né, que eu tive que fazer ao longo do tempo. Eu saí muito novo de Fortaleza, na verdade, daqui do nosso bairro do Passaré, do Jardim União. Eu acredito que muitos nem me conhecem, digamos assim, né, porque foi muito cedo, né? muito cedo. Por a idade. Foi assim, a primeira vez que eu saí eu tinha 14 para 15 anos. Viagem, né? Pra viajar, né? Viajei. Mas já... Retornei, fiquei mais ou menos ali 8 meses, 1 ano aqui e sempre sonhando, querendo... A primeira viagem foi pra onde, Fernando? A minha primeira viagem foi para Salvador, Bahia. Salvador, voltou pra cá. E eu voltei. Lá o Bahia, na época, não tinha uma estrutura bem interessante. E eu vi que não era o momento, né? Fiquei um pouco ainda com saudade de casa. Eu queria muito ficar, mas no momento não era... as condições, não tinha ajuda de custo. E era algo que eu pensava, assim, Kelvin, David, que eu nunca abri para ninguém. A minha preocupação eram duas. Primeiro, sair, né, daqui de Fortaleza, entre aspas, do bairro, porque eu tinha que ir para outro lugar, porque eu tinha essa visão já. Eu assistia muito jornal, documentários, eu era muito atrelado a isso. E eu via que aqui na época, a própria cidade em si não tinha uma estrutura, e eu pensava em voar alto, até porque eu treinava para isso, eu me dedicava para isso. E ajudar minha família, cara, isso era o que eu mais queria. E eu vi que no Bahia, no momento, não ia me dar as condições necessárias. Mas chegou a atuar? Atuei, eu joguei, passei quase 1 ano no Bahia, se não me engano foi 11 meses. 11 meses certinho. E aí eu retornei e fiquei pensando, cara, se eu vou sair agora de Fortaleza se for para algum lugar grande. Retornei para Ouro Verde, né, que era a escolinha. Um abracinho pra rapaziada aí que acompanha a gente. Quem já correu naquele campão de areia, né, Fernando? Poxa, e o cara vê agora aquele espetáculo que é a areninha aí. Já tapete, cara. Mas foi bom. Foi, entre aspas, um mal que trouxe um benefício muito grande, né? Pelo menos pra mim. E eu disse, cara, se eu vou sair pra algum lugar aqui, se for pra algum lugar grande, não dá mais. Hoje, você tem várias categorias diferentes, do sub-11 até o sub-23, e também com várias competições. Não existia isso. Era mais treino. Era treino e você ficava parado. Eu jogava já, pra você ter uma noção, comecei a jogar subúrbio com 12 para 13 anos, através justamente também do Cristiano no Bangu. Né? Então, era algo que era desenhado que alguma coisa ia acontecer na minha vida. Isso eu sou bem sincero para falar. Bem precoce já. Exatamente. Né? Idade, mas também tudo, adultos. E assim, tenho que ressaltar de novo o Cristiano, porque foi um cara que me olhou com outros olhos em relação ao meu potencial, mesmo eu nunca achando que eu era um cara diferenciado. Você achava um cara comum. Normal. Comum. Porque eu gostava de pensar assim, porque me fazia treinar muito mais. E aí tem vários amigos, né? O próprio Edilson e outras pessoas que me vinham jogando, rapaz, tu tem futuro. Não faz isso, não faz aquilo, não usa drogas, não beba, vá dormir cedo. O pessoal se preocupava já bastante. Exatamente, né, porque as pessoas talvez viam algo em mim que eu nem mesmo conseguia enxergar, né? Mas só que eu também era um cara muito obediente, eu era muito disciplinado em relação a tudo. Sempre escutei conselho das pessoas.
nós fomos para uma competição lá no Santa Paula Francinete, no Desmacedo, certo? E aí foi onde o Arnaldo já tinha um projeto, Arnaldo Melo, juntamente com as freiras, né, de lá. Ele pediu para ficar alguns atletas. Ficou eu, ficou o Betinho, ficou o Inácio, ficou outros atletas também. Conhecido já aqui do... E daí era aquela coisa, não tinha passagem, não tinha ajuda de custo, não tinha nada. Se você quiser vir treinar aqui, talvez apareça uma oportunidade. E nós íamos de bicicleta, pô. Já chegava lá aquecido já. Não, isso quando tinha bike. Frente isso quando não tinha bicicleta. Quando não tinha bicicleta, a gente ia andando. Ou seja, a vontade, cara, de vencer nossa era muito grande. Já poderia ser observado já. Já era maior do que as dificuldades que tinha ali na Exatamente. Transporte, exatamente. É porque assim, eu sei que hoje os tempos são diferentes, mas a vontade ela permanece a mesma, independente de onde você esteja, em qual lugar, em qual escolinha, enfim. E eu continuei indo. Alguns meninos foram desistindo no meio do caminho e tal, e eu continuei. E aí eu lembro que o Arnaldo uma vez me ligou, não tinha treino, não tinha nada, falou: Fernando, aqui vai ter uma avaliação do cara do Bahia. E o cara do Bahia, que é o Carlão, se eu não me engano, ele tá até no Vitória. Ele tá lá mesmo. É o mesmo. E ele disse: olha, o cara vai vir olhar o Júnior. O Júnior era um cara que também tinha tudo pra virar. Centroavante de 15 a 16 anos, já tinha 1,90 m, então chama a atenção. Vem, cara, pra cá, vai que o cara gosta de ti e te leva. Eu disse: rapaz, eu vou. E assim aconteceu. Com mais ou menos 5, 10 minutos, o Carlão mandou eu sair do treino. Eu tirei esse atleta aí, eu pensei que pronto, o cara não quer nem me olhar mais. E onde já foi... pensou pior assim, né? Exato, porque... Foi mal, foi ruim, né? Era porque eu era aquele cara que vivia atrás de peneira. Onde tinha uma peneira aqui em Fortaleza, eu ia na Bela Vista, no José Walter. Podia ser chamado Fernando Peneirinha. Peneirinha. Aonde tinha peneira, eu falava: mãe, eu vou. Às vezes ela conseguia a passagem, eu pedia a bicicleta emprestada de alguém e ia. Eu era muito determinado em relação a isso. Eu não esperava por ninguém. E volto a frisar, o Cristiano sempre: cara, vai, toca a ficha, corre atrás do teu sonho, porque também não tinha como ele ter uma exclusividade somente comigo. Até porque ele atendia os outros meninos da comunidade. Até porque também o trabalho, acredito eu, que o trabalho principal do Cristiano, social, que hoje também é social, cara. Sim. Ele quer prender o máximo de tempo as crianças ali, fazendo uma atividade, um esporte, justamente para tirar o máximo de tempo também da rua. E querendo ou não, através disso, você foi para lá e apareceu a oportunidade de você ir para fora. Né? Exato. Depois de umas semanas, mais ou menos 2 semanas, o Bahia mandou a passagem. E onde foi o Cristiano, foi com o Arnaldo lá em casa e disse: olha, o seu filho tem que viajar amanhã pro Bahia. Aí minha mãe relutou e tal. Aí eu disse: mamãe, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser um jogador de futebol profissional. Aí foi toda aquela situação, 14 anos e tal. Eu fui sozinho, cara. 14 anos fui sozinho, me colocaram dentro do ônibus. Meti o pé, não olhei pra trás, Kelvin. E lá, cara, meu irmão... Eu sei que o Bahia é uma grande instituição. Hoje, né? Você for no CT novo do Bahia, a coisa mais linda do mundo. E era um momento difícil. Primeiro clube, primeira viagem. Cara, tava um perrengue danado. Minha mãe ligava: e aí, meu filho, tá tudo bem aí? Olha, lembre-se que você tem uma casa. Mamãe, tá tudo bem aqui. Mas o perrengue lá, doído. Tava. E também mandar um abraço pro Dudu Cearense e pro Alisson, irmão dele, que foram os caras que me ajudaram muito lá também. O Dudu tava na seleção. Já tinha uma moral lá. Muita moral no Vitória. E o Alisson tava comigo no Bahia, né? Nós fizemos uma amizade bem interessante por ser de Fortaleza e tal. E o Dudu, quando voltou, me deu toda a assistência, me levava pra sair, cuidava. Então, assim, um abraço. Sou grato por isso também. Mas não deu. E aí tinha aquela situação que o atleta federado tinha que passar 1 ano sem poder... Que não tinha aquela lei Pelé, né? E aí foi onde eu expliquei toda a situação pro Zé Antônio. Ele: não, vamos aqui trabalhar... E aí foi onde eu fiquei 1 ano trabalhando, que eu sabia que tinha que respeitar esse tempo do Bahia. E aí a gente ligava pra lá e tal, não deram a liberação, aí eu tive que passar mais 1 ano. E é onde eu entro, são 3 etapas da minha vida, agora entra a segunda etapa, que foi onde... Só um segundo, Fernando, eu queria só para entender um pouco dessa ideia da mentalidade, que eu acho que é muito importante, né? Você falou que com 14 anos de idade, ainda uma criança, como você mencionou, e assim, nessa idade,
existe aquela ideia também de uma certa vaidade, né, cara? Eu quero me tornar um jogador profissional porque todo mundo é jogador profissional. Se eu conseguir, eu vou ter fama, eu vou ter dinheiro. A tua cabeça, tu lembra como é que era a tua cabeça naquele momento? Tinha essa questão de vaidade ou era realmente um foco, um desejo de se tornar um atleta profissional? Como é que era naquele momento lá? David, Muito novo, cara. 14 anos de idade na verdade, bem novo. tudo na minha vida foi muito precoce. Tudo que você imaginar. Comecei a trabalhar muito cedo, antes mesmo de botar na cabeça assim, eu quero ser um jogador. Trabalhava muito cedo, no bairro mesmo, trabalhei em loja de bicicleta ali na oficina, depois eu trabalhei com o irmão Erivaldo entregando os pães. Então assim, eu sempre procurei trazer recursos para dentro de casa. Na verdade, a ideia era só de ajudar minha família. Eu queria ganhar dinheiro, cara, para ajudar minha família. Só que eu vi que tinha que ser mais do que isso. Eu não podia somente ser um jogador. Eu tinha que levar isso a sério mesmo de verdade. Ser um profissional. Então, o que acontecia? Eu sempre via, cara, entrevista dos jogadores, já naquela época. Então, assim, de todo modo, nós tínhamos antes grandes referências em relação a profissionalismo, jogadores profissionais. Não a conduta dentro e fora de campo, porque também antigamente não tinha internet, não tinha como você ter acesso. Hoje você tem acesso. Então, assim, nós tínhamos referências de um atleta de alto rendimento sem saber o que ele estava fazendo fora de campo. Sim, que era quem? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Kaká, o Rivaldo. Enfim, esses caras que te chamavam a atenção, que, rapaz, eu quero jogar que nem esse cara. Então eu comecei a buscar, observar que, rapaz, é possível para mim. Eu busquei características nesses caras. Muitos, eu era atacante, meio atacante. Então, assim, quando você é menor, você busca ser mais essas posições. E o olho clínico do treinador, ele vai te puxando mais ou menos em relação às características. Então eu foquei de verdade, olha, pronto, eu não posso trabalhar mais. Eu quero isso pra minha vida. Exatamente. Aí onde eu também falei com minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou ter que sair do trabalho, eu vou ter que me dedicar. E aí, aonde a coisa começa a acontecer, porque, pra ser bem sincero, eu sou muito grato ao futebol, cara. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os colégios que eu estudei, as amizades, pra onde eu viajei, tudo foi o futebol, através dele. Então, eu sou muito grato. Óbvio que ele é uma via de mão dupla. Ele também te oferece coisas ruins. Então, foi aonde, David, eu foquei de verdade, né? Eu estudava de manhã no Toni, né? Até era com o Rodrigo também. De lá, nós já treinávamos na seleção do colégio. Quando nós saímos de lá, nós iríamos treinar no Estação, que essa é a segunda etapa, que foi aonde o Zé Antônio, que hoje é um empresário de Fortaleza, exatamente, e aonde ele criou um vínculo com o Arnaldo Melo, com o Márcio e com outras pessoas também. E aí ele me viu jogando e começou a investir em mim. Tipo, olha, esse cara aqui foi separando alguns. O Pio, o Emanuel, o Josiano, o Mike, o Wallace e tantos outros jogadores de muito potencial. E aí o que aconteceu? Fiquei trabalhando, cara, eu pensei que ia ficar em casa só mais ou menos 6 meses. Foi 2 anos. 2 anos que eu fiquei treinando, acho que não tem um dia que eu não treinei. Treinava de domingo a domingo, chuva, sol. E de segunda a sexta era esse percurso. De manhã, colégio, treino, estação. Quando chegava da estação, eu treinava no Ouro Verde, ou então a gente jogava pelo Roma. Quando não tinha treino do Ouro Verde, ou jogo do Roma, eu ia correr sozinho. Então, assim, foi duro, cara. Literalmente, eu quebrei pedra, sabe? E ninguém via. Porque essa luta, esse treinamento era pessoal. Na jornada de todo atleta, cara, ele vai passar mais ou menos 70% a 80% sozinho. Verdade. E só que os atletas hoje não conseguem ver. Ele não consegue perceber. Óbvio que o futebol em si, ele é um esporte coletivo. Só que mesmo ele sendo um coletivo, eu tenho que dar o meu melhor de forma individual para que eu possa agregar também no meu companheiro. Então foi uma etapa de 2 anos, cara, que eu cheguei até pro Rodrigo Batalha, até um abraço para ele, foi um cara que me ouviu bastante, é um cara que eu tenho muito carinho por ele, porque chegou um momento que, quando nós estávamos até voltando do Toni na época,
Eu disse, caramba, Rodrigo, lá em casa tá meio complicado, Tá cara. difícil. Manhã tá apertando, tá marcando, tá pegando pesado, porque eu já tinha 16 para 17 anos. A única competição que existia, mais ou menos nessa idade, que era 16 para 17 anos, era a Taça São Paulo. Não tinha competição, não tinha. Não era nem em Fortaleza, era no Brasil. Se você virasse do 16 para 17, ótimo. Se não, trabalhar ou estudar. Aí chegou um dia que eu disse pro Rodrigo, cara, eu vou tentar, esse é meu último ano. Eu já vou ver aí alguma coisa para mim trabalhar, fazer alguma coisa, e já era. Ele até, rapaz, eu também. E nesse dia a gente fez um acordo de dar tudo. Já que era o último ano, Era o último ano. vamos fazer de tudo, né? Cara, quando eu cheguei no estação, no treino, que é ali perto no Desmacedo. No lado campo aqui. social. No campo social, exatamente. Quando eu cheguei, o Márcio me chamou de canto. E 2 semanas antes, o Márcio me chamou no canto e disse, Fernando, cara... O Márcio Boinha, que hoje é empresário do Cebolinha. Márcio Cruz, exato. Disse, cara, Fernando, cara, o que tu acha da gente treinar de volante? Disse, Márcio, vamos embora. Aí ele me recuou pra volante, nisso me treinou 2 semanas. Quando eu cheguei com o Rodrigo lá, o Márcio me chamou de canto, Fernando, ligaram do Santo André pro Zé Antônio, dizendo que lá não tem volante. E aí? Eu disse, meu irmão, Tô pronto. quem vai tá aqui? E aí eu fui. Fui pro Santo André. Cara, chegando lá tinha 8 volantes. E é porque não tinha. Tinha 8. Aí eu liguei pro Zé Antônio e disse, o que tá acontecendo? Sim, aí no caso lá no Santo André tava o Emanuel, lateral esquerdo. Aí eu peguei... Rapaz, tem 8 volantes aqui, cara. Que volante estão precisando aqui? Ele disse, rapaz, fica aí. Comecei a treinar, treinando bem. E aí onde aconteceu a verdadeira decepção no futebol, que os caras me chamou na sala. Eu conversando com a Emanuel, eita, Emanuel, eu vou assinar contrato até hoje. Quando eu cheguei na sala do cara, o cara disse, olha, você tá sendo liberado. Aí eu, como assim? Tô treinando bem, 2 semanas, bem demais. Até o treinador do Júnior, o treinador Candinho, me puxou pros juniores. Ele disse, não, você tá sendo dispensado. Aí eu perguntei, mas por qual motivo? Questionei. Aí ele, por insuficiência técnica. Exato. Aí eu peguei, beleza. Quando eu saí, cara, Destruído. chorei e disse, pronto, vou voltar pra Fortaleza de novo e tal. Chamei o Emanuel, aconteceu isso, cara, eu não acredito. Até o Emanuel falava, rapaz, tu vai ficar aqui. Saí do Santo André, do estádio. Peguei o primeiro orelhão e liguei pro Zé Antônio. Zé Antônio, cara, fui mandado embora. Zé Antônio, guri, vou mandar tua passagem agora. Eu disse, Zé, eu não vou voltar pra Fortaleza enquanto eu não me tornar um atleta de futebol profissional. E aí, o que ele disse? Eu disse, beleza, fica aí. Me levaram pro Paulista de Jundiaí. Cheguei lá, cara, tomei um susto. Parecia a casa dos Flintstones, mano. Tudo... Caverna do Dragão. Meu Deus do céu, eu disse... Aí eu falei pra época, o Jorjão, é o cara que auxiliava o Renatinho, empresário do Liedson. Cara, eu vou ficar aqui não, meu. Vou ficar aqui não. Não, fica aí 2 dias. Eu disse, não, vou ficar aqui não, moço. Não dá. E aí eu fui pro Guarani B. Fui pro Guarani B, que era tipo como se fosse um clube afiliado ao Guarani de Campinas. E lá eu fiquei 45 dias, cara. O Zé Antônio estava viajando para Portugal para resolver a situação do Liedson e o Renatinho também, a renovação dele pro esporte, Portugal. E juntamente com a nacionalidade dele. Lá eu fiquei 45 dias. E os caras pressionando para que eu assinasse, só que era muito baixo. Retorno do Zé e tal. Não assinei, o Zé não assina nada enquanto eu não voltar. Fiquei treinando separado 30 dias, só correndo em volta do campo. E teve o dia que o Zé Antônio chegou. O Zé Antônio chegou, tentou me colocar no Corinthians, o Corinthians não estava precisando de volante, e lá já estava o Pio, o Josiano e o Marcelo Pão. Não conseguiu me colocar no Corinthians, aí ficou naquele impasse para onde eu iria. E daí eles fizeram a reunião e iriam me mandar pro Vila Nova de Goiás. Que lá tava o Mike e o Wallace. E então o Zé Antônio fez uma ligação pro Mário Gago. Um abraço pro Mário Gago. Exatamente. Conhecido aí. O Mário Gago
Em Fortaleza. que trabalhava pro Zé Antônio na época e fazia toda a logística dele de viagem, de tirar a documentação, passaporte, enfim. O Zé Antônio ligou pro Mário Gago e disse: Mário, tira a passagem do Fernando de São Paulo pro Vila Nova. O Mário, não, pô. Não, tira. Fanho e Gago. Ele falou pra ti, era? Falando pro Zé Antônio. Exatamente. O Zé Antônio me contou. O Zé Antônio, torcedor do Internacional, doente, o Zé Antônio. E lá no escritório do Zé tinha um quadro do Internacional. Aí Zé... Internacional. Cara, chegando. Aí vem até aqui, cara, já foi muita coisa, assim, Foi. já viu? A gente tá ouvindo aqui há poucos anos, mas já... Eu tô, já e assim, muita- tô resumindo. né? Muita luta, assim. Tô já resumindo. Tô O resumindo. psicológico que é bem importante, porque Porque se poderia eu, ter desistido, né, cara, naquele momento se eu lá. for contar as entrelinhas que aconteceu durante esse período, que sozinho, você treinar separado com 16 anos, sabe? Os caras Deixou a do... família em casa, tua mãe, tua irmã, né, ficava só- minha irmã ficava né? sozinha, a vovó. E aí, Cara, os caras do Guarani me trancavam na sala e diziam: vai, assina aí, cara. Eu disse: não, cara, não vou assinar. Se eu vou assinar quando... Segurando. E não vou assinar. Mas aí vem, Trabalhei com o José Antônio e com o Gilmar Veloz 12 anos, cara. A gente não tinha nada assinado. Nada. Só palavra. Porque eu acreditei, confiei no que ele poderia trazer pra mim, e eu acredito também que o contrário também foi verdadeiro, né? Conhece toda a minha família, um cara também sou muito grato. E o Mário, voltando aqui pro assunto, o Mário disse: Zé, cara, manda o Fernando pro Internacional que o Fernando mete a peia, mano. Não, cara, ele já foi dispensado do Santo André. Não quis ficar no Paulista de Jundiaí. Cara, tá 45 dias lá largado. Eu vou mandar esse menino pra casa, ele precisa ver a família e tal. Zé, vai por mim, dá essa última chance pra ele, que o Fernando vai ficar, ou ele mete a peia, meu amigo. Aí ele falava assim, Falava A desse jeito. característica dele, mete a Ele peia. mete a peia, Aí ele vai dar de mão nos caras. Vai, se ele não ficar lá, tu pode me demitir. Aí tem que... Vai, faz o que tu quer, Viajei 22 horas pra Porto Alegre. O Zé Antônio me chamou e disse: olha, tu não vai mais pro Vila Nova não, tu vai pro Rio Grande do Sul, tu vai pro Internacional. Minha cabeça, quando... o cara quando- saiu Cara, do Guarani pro Internacional, né? quando eu vi- Não, nem no Guarani. Eu não saí do nada. Na verdade, aqui, quando eu tava em Fortaleza, eu tinha alguma coisa. Eu tava no Estação, cara. Eu era titular do Estação, com Oswaldo, Sim. com o Pio, antes, né? Com uma Competições, galera, jogando. competição. Em casa, né? Em querendo casa. Eu tinha alguma coisa. Quando eu viajei, não tinha nada. E aí foi passando o filme, viajando. Fui descendo cada vez mais ali pro sul do país. E passando o filme na minha cabeça de várias coisas, sabe, velho? Cheguei em Porto Alegre, saí de 30 e poucos graus para 7 graus. E lá tava o Léo Ferreira, que na época ele trabalhava pro Gilmar Veloz, como, digamos, um cuidador dos atletas dele, porque o Gilmar sempre estava na Europa. Me recebeu muito bem, cuidou de mim. Eu não fiquei no alojamento, não tinha vaga. E aí ele me colocou numa pensão, por detrás do Olímpico na época. E vamos lá, guri, vamos conhecer o Gigante Beira-Rio. Cara, por Jesus Cristo, cara. Cada vez que eu me aproximava do Beira-Rio, eu tinha a sensação de que, cara, aqui vai ser minha casa. Massa. Eu lembro de que quando nós entramos no estacionamento, o Léo foi passar a cancela, né? Que ele foi dar o nome dele, explicar o porquê ele estava entrando no estádio. Eu parei e disse: Léo, peguei assim na mão dele e disse: Léo, eu vou ficar aqui. Deixa logo claro. Como? Aí, eu vou ficar aqui. Ele: pô, guri, isso aí, cara, personalidade, tchê. Isso aí. E aí é tão coincidência isso, que o meu avaliador técnico foi o Guto Ferreira. Que inclusive hoje nós encontramos Hoje ele, nós né? o encontramos. E E você do viu, Ceará aí tá... e você viu hoje Tá feliz com o homem. o carinho que ele tem por mim Sim. e eu por ele. Porque ele me provocou quando eu cheguei lá. Ele perguntou do que eu jogava. E aí eu disse: não, eu jogo de meia e faço volante também. Ele: tu tem certeza? Eu disse: tenho certeza. Ele: pois é. A categoria 8 e 8-9 aqui é a melhor do Beira-Rio. Eu te dou 2 semanas pra tu ir embora. Ele falou. Falou. Escutando isso do treinador, irmão.
Na verdade, ele é Avaliador, né? avaliador, que ele é o coordenador técnico Sim, sim. da base, porque o seu Carlos Fraga também, ele estava eu acho que de férias, estava de licença, alguma coisa assim, não lembro. Deu 4 dias. Os caras me avaliaram e disseram que eu tinha passado. Que bom, cara. E então, pra mim, tudo começou a mudar. Foi muito bom, sabe? E eu já tive a percepção de que era um recomeço. Porque lá no Internacional, cara, o nível é muito alto, o nível de competitividade, de cobrança acima da média. Para vocês terem noção, lá no Internacional, de cada 100% dos jogadores que passam lá, 85% viram atletas de futebol profissional, ou no Inter ou em outro clube. Ou seja, A assertividade é grande. é 15%. Nível muito alto. E eu devo muito ao Internacional, não posso deixar de ressaltar, porque não foi uma formação só como atleta, foi como um homem também. A conduta de disciplina, a conduta de como eu deveria seguir dentro do clube. Não usar boné, não usar chinelo, os horários, tudo era caixinha, que no caso é multa. Você não fazer as refeições, era multa. Você não chegar no horário do treino, é multa. Você não entregar a cesta arrumadinha pro roupeiro, é multa. Então assim, eram várias situações que você tinha que mudar, que você não estava acostumado. Então não foi só como o atleta profissional. Era uma conduta de homem. Você tinha que estudar, treinava de manhã e de tarde, e você tinha que estudar à noite. São responsabilidades que, às vezes, o atleta profissional, ele acha assim, eu jogo pra caramba, eu não preciso estudar. Sim. Então, daqui a pouco a gente vai enveredar para esse caminho, que o atleta que ele não busca conhecimento, e a carreira do atleta é de 15, 17 anos, você tiver uma carreira limpa, sem lesão, que hoje no futebol, pela força, pela competitividade, pelo confronto, a cada vez mais está acontecendo lesões. E muitas delas não é atrelado à falta de treino, pelo contrário, é o esforço. Então, se o atleta ele não busca conhecimento, o que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganha? Ele perde. E muitas das vezes acontece até na carreira dele. 2, 3% só dos atletas que ganham alguma coisa no futebol que eles se mantêm com um padrão de vida dentro do esperado. Tu falando nisso, Fernando, quando tu foi aprovado, já assinou o contrato e nasci em seguida? Depois? Imediatamente. Foi, né? Imediatamente. Foi aprovado e já foi Já assinado. fui aprovado, já me colocaram no alojamento, já teve que assinar contrato, já teve toda uma situação. Então, Como foi, Fernando, meio que sair da incerteza, né, de ir pro Internacional, um dos maiores clubes do Brasil, chegar lá com 4 dias ser aprovado, a emoção, pô, cara, eu consegui. Porque como você falou, né, você falou que só voltaria pra Fortaleza se virasse jogador profissional. cara, eu liguei pra casa, cara, numa euforia que sem fim, né? Eu acho que Um dos momentos mais importantes da tua vida, mais emocionantes, podemos dizer assim. da vida não. Da vida é o nascimento do meu filho. Mas como profissional, foi um dos, porque eu sonhei com isso. Poucas pessoas sabem quantos não eu escutei, quantas vaias, quantos xingamentos, até das pessoas mais próximas. E atrelado a isso, dentro da minha casa eu tive um acolhimento muito importante da minha mãe, né, cara? Quem conhece sabe que minha mãe é uma fã minha número 1. Tenho muitos amigos também, tenho vocês dois, tem um Betinho, que também é um cara que eu amo, Canídia, Inácio, a nossa galera ali que via Tava junto. o meu dia a dia. Tava junto mesmo. Juntinho. O meu dia a dia que era muito difícil, cara. Era muito difícil o meu dia a dia. Acordava 5 horas da manhã, ia treinar, almoçava às pressas. Quando não era um almoço, era um lanche. E assim, o ser humano por si só ele é muito imediatista, né? E o atleta de futebol, ele mais ainda. Ele faz um jogo bom, ele acha que já tem que ganhar 100 milhões. Ele faz uma temporada boa e assim... Ou faz um jogo mal, Ou faz um jogo mal, ele diz assim, pô, não sirvo pra nada. Vai acontecer bastante. E isso tudo tá atrelado à sua personalidade, ao que você lutou pra ser, ao que você lutou pra se tornar de fato. Porque foram vários anos, cara, que eu tive vários motivos também pra desistir. E eu nunca desisti. Na verdade, nunca nem passou pela minha cabeça em desistir. Eu tinha somente um alvo, era me tornar atleta de futebol profissional, era ter o primeiro contrato. Então, assim, na minha vida, cara, foi várias lutas.
Primeiro interna. Eu amava treinar. Até hoje eu treino. Eu parei faz 3 anos já. E mesmo assim eu ainda treino todos os dias. Por quê? Porque foram anos e anos de disciplina fazendo a mesma coisa. Esses detalhes que você contou aí do Inter, dessa ideia de disciplinar o atleta, não somente no campo em si, mas fora de campo e em todas as outras áreas da vida, isso é muito importante, porque isso vai refletir dentro do campo. A gente observa hoje muitos atletas bons que muitas das vezes acabam caindo na carreira, diminuindo o seu desempenho por conta dessa falta de disciplina fora de campo. Isso é muito importante. Óbvio que tem jogadores que talvez conseguem lidar com tudo isso, conseguem manter ali o nível, mas aquela coisa, uma hora ou outra, a conta chega, né? Acho que o jogador de futebol, e é o que tem sido falado aqui muito, né? Todos que vêm aqui, essa ideia de você ter em mente que você não é simplesmente um jogador, mas é um atleta profissional de futebol. E isso envolve tanto desempenho dentro de campo, como também fora dele, e isso é muito importante. Infelizmente, muitos jogadores com um talento assim, indescritível, acabam abandonando ou caindo logo de rendimento por conta dessa falta de disciplina que não acontece, né? Dentro, melhor, fora de campo, né? Que não acontece. Isso é muito importante que você mencionou aí. O ambiente, David Kelvin, ele conta muito. Na verdade, o ambiente sempre vai vencer. Para você ter noção, o critério de contratação de um atleta hoje a nível mundial, ele não é somente medido pela conta do potencial dele. Existem várias características que fazem com que o atleta ele seja contratado. Você vê que cada vez está acontecendo contratações precoces. E a mais recente é do próprio Endrick. Uhum. Um baita de um potencial, mas não é só por conta disso. Existem outros fatores também. O moleque é disciplinado, treina pra caramba. Ele tem pessoas ali à sua volta que o protegem em relação a várias situações extracampo. Porque eu acredito que, cara, as pessoas acham que o cara vai ali e treina 2, 3 horinhas, né? Não é, cara. Não é só 2, 3 horinhas. É a mente e o corpo, é a pressão, é a responsabilidade que ele carrega. Dificilmente um clube brasileiro ele não tem uma torcida grande. A gente vai falar de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e outros, na mesma proporção, Internacional, Grêmio, enfim, são gigantescos. Mas se a gente for aqui, ó, Ferroviário tem torcida grande. Se a gente for para outras cidades aí, vamos aqui para Paraíba, 13 Campinense, Botafogo, Rio Grande do Norte, ABC e América, enfim, todos têm sua torcida local. É uma pressão muito grande. O atleta de futebol, quando ele perde, cara, é a pior coisa que tem. O cara se sente um nada, pô. O cara tem vontade de largar tudo. Aí a pressão da família, a responsabilidade diária, que ele tem que treinar bem todo dia, porque ele tem uma sombra. Ele tem um concorrente atrás que quer jogar também. O concorrente que eu falo é amigo, mas o cara quer jogar. Uhum. Entendeu? Então eles cada um pelo seu espaço, né? E muitas das vezes também o time ganha, mas eu não vou bem. Aí eu chego em casa, cara, eu fico martelando, rapaz, por que eu não fui bem? O que me fez? Eu treinei tão bem a semana. Então são vários fatores que muitas pessoas não sabem. Eles atrelam muito somente ao salário. Cara, é curto, cara. Eu lembro que isso que eu tô contando pra vocês aqui parece que foi ontem. E não, já foi há 18, 19 anos atrás. E querendo ou não, como você fala disso, né, Fernando, da ideia de concorrência, de pressão. Quando você foi aprovado no Inter, tinha uns caras que hoje são renomados muitos que você jogou daquela época, daquele Sim. Inter. Né? Porque até que você falasse um pouco sobre isso, né? Como foi jogar justamente com o Alexandre Pato, Luiz Adriano hoje que ainda está no Inter, né? Voltou, que é ídolo. Então, o Tite que está no Fortaleza. Hoje a gente encontrou também o Sidney lá no Ceará, que jogou com o Fernando. Então, não é porque só o cara ser aprovado num time do Internacional, num frio, onde a cultura é totalmente diferente, onde você larga tudo. Porque, querendo ou não, Fernando, tu muito cedo já tinha responsabilidade de cuidar de casa quando virou atleta, com certeza. Entendeu? E a galera não tem essa dimensão. Administrar tudo isso. Na mente, né? Então, olha, querendo ou não, foge muito disso, né? Pegando esse gancho bem rapidinho e a gente volta para o assunto na sua pergunta, a minha responsabilidade, eu não tive pai. Não tive criação do meu pai. Saiu de casa, ele sabe as circunstâncias e o porquê. Também não me apeguei a isso. E na época o nosso bairro era muito perigoso. Era muito perigoso. Então eu disse, cara, e aí o que vai ser? O que eu vou me tornar aqui? O que aqui tem para mim?
Não tem um projeto que você participa, não tinha essa magnitude, não tinha essa proporção, não tinha internet, não tinha essa quantidade de clubes que hoje você tem. Competições, né? Competições, entendeu? Então eu disse, cara, ei, meu irmão, tenho que acordar pra vida ligeiro. Senão você é só mais um na vida, não é nem na bola, é na vida. Lá no Internacional, a gente chamava, toda sexta-feira tinha a lista de dispensa, que era o BBB do Internacional. Toda sexta-feira era sagrado, lista de dispensa. Só quem não corria era o seleção. Era uma rotatividade enorme. Muito alta. E não era rotatividade de cara que vinha, tipo, tinha cara que vinha do Flamengo, pô, do Corinthians. Foi dispensado lá do Fluminense, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, que na época era uma das estruturas grandes. Atlético Mineiro, o próprio Vitória também era uma mega potência de base. Só que não ia olhar lá a lista de dispensa eram as seleções. Os caras estavam na seleção brasileira. Alexandre Pato, Sidney, Luiz Adriano, Luiz Carlos, enfim. Os caras já estavam também com 8, 10 anos de casa, não ia olhar. Eu, toda sexta-feira, eu era o primeiro. Corria lá na Eu lista. já era o primeiro. Não por medo, mas eu queria saber. Mas porque tinha essa realidade, né, cara? Não, Como porque você eu dizia assim, comentou, né? quando eu ia olhar, eu dizia, ganhei mais uma semana. É mais uma semana Pra trabalhar intenso. pesado, né? Exatamente. Isso aí. Não é porque eu tinha medo. Porque, pra você ver, lá eu fui avaliado em 4 dias. No 5º dia eu tava como titular. Então, e mesmo com tudo isso, eu não me achava, cara, eu tenho que treinar muito mais. Eu não posso estagnar. Eu não posso parar. E tinha um cara lá que na época, hoje ele é empresário também, mas na época ele trabalhava com o Osmar, que é o Augusto Nogueira. Ele tem até uma empresa, que é a AGN Esportes. Que ele falava pra eu me preparar sempre, né? Que ele falava, olha, tchê, fica na ponta dos cascos, ou seja, fica bem. O atleta de futebol tem que estar sempre bem, porque cavalo selado só passa uma vez. E todas as vezes ele falava isso pra mim. Respira fundo aí, Fernanda. Acho que essa pergunta que o Kelvin fez, ela é muito importante. Eu sei que não vai ser fácil, né? Você resumir tudo. Mas realmente, depois de todos os desafios, depois de todas as lutas, né, que você mencionou aqui, você chegou no Internacional e realmente você foi muito feliz. Não vai ser fácil você resumir, mas tenta contar pra gente aí como foi essa passagem lá no Internacional, com quem você trabalhou, todas as conquistas, Certo. todos os títulos. Não vai ser fácil, mas conta pra gente aí esse momento que foi marcante realmente na sua Bom, vida. como eu falei anteriormente, foi tudo muito precoce. Passei um longo período quebrando pedra devagarzinho, mas também tudo aconteceu muito rápido. Quando eu cheguei lá, já fiquei sabendo que tinha uns fera, que era o Alexandre Pato, que era o próprio Sidney, Seleção Brasileira, o Luiz Carlos, Muriel, Rodrigo Possebon. Tinha uma galera muito top, o Luiz Adriano, o Tyson, na verdade, ele fez avaliação comigo. Entendeu? Muriel, né? O Muriel, na verdade, já estava lá, era a seleção. Aí tinha o Tayanã, tinha o Thales também, que foi o cara que mais pegou seleção na história, convocação na seleção, na história. Então, tipo assim, era uma galera renomada, pô. Então eu digo, epa, meu amigo, aqui eu tô Dentro dessa jaula aí. eu tô com os caras fera. Então, assim, no 5º dia eu já tava como titular. No 6º dia eu já tava indo pra jogo. E aí teve a competição, Copa Mizuno, campeão. Taça Macaé, campeão. Copa Macaé, campeão. Voltamos, campeão juvenil. Peguei seleção gaúcha. Escolheram os melhores de Caxias, Juventude, o Grêmio Internacional. Viajamos para o Uruguai para disputar a competição no lugar da seleção brasileira. Voltei já para os juniores. Depois o Lisca já me viu, me puxou para o B. Depois já teve Campeonato Juniores campeão. Copa Brasileiro, Copa RS, fomos vice. Tô mentindo, fomos 3º colocado, perdemos para Ubra. Aí depois já teve Campeonato Brasileiro Sub-20, daí já subi profissional, campeão. E eu acredito, por que eu falo isso? Porque nós íamos assistir os jogos nessa época lá no Jones, que só passava no Jones. O único cara que tinha Sport TV na época né, era o Jones. Aí você pagava pra entrar na época, né? Hoje o cara liga aqui. Vou cobrar meus royalties, hein? Tinha que cobrar os direitos autorais lá, né? Cara, porque querendo ou não, eu lembro que a gente, tipo assim, acabava o nosso treino. Lembra da época do Ouro Verde? O Ouro Verde era assim, não tinha ninguém no campo. Acabava a malhação, todo mundo no campo, né? Sim, era, verdade. Todo mundo sabia. E o segundo coisa era quando tinha jogo do Fernando, pô. E todo mundo que assim acompanhava ia assistir lá, né, João? Na torcida. Por que eu tô te falando isso? Hoje, quando a gente teve com o Sidney, a gente lembrou muito essas histórias. E eu fiquei até um pouco, assim, pouco não, fiquei surpreso, porque
Basicamente, tu falou, lembrava dos caras que eu nem lembrava. Porque aquela ideia, a gente acompanhava muito, né? muito. Porque querendo ou não, assim, eu conheço o Fernando de muito tempo. O Fernando morou na minha rua, a gente sentava na calçada pra conversar. Naquele período eu acho que talvez o único, né, que tinha virado, né? Isso. O Profissional. primeiro assim, jogador, assim, tava que tinha virado, jogando em time grande, né? grande, que Então, acompanhava. quando você fala rápido assim, as pessoas não têm noção da dimensão que isso era, o impacto que a sua vida tinha, que você jogando tinha nas nossas vidas, porque nós estávamos procurando o mesmo sonho de Fernando. E dentro disso que você fala, Kelvin, eu também já mensurava esse impacto, porque, cara, eu sempre dormia, não bebi, nunca me envolvi com confusão, com briga, sempre respeitei minha mãe, sempre respeitei os mais velhos, nunca ganhei multa por ser pego na noite, nunca fui disciplinado, nunca paguei caixinha por alguma coisa que eu fiz dentro do clube, ou seja, eu sabia dessa repercussão, não somente para vocês que estavam no dia a dia, mas também para os meninos da categoria de base. Então, por isso, você viu hoje o carinho que o Sidney tem por mim. A última vez que eu vi o Sidney foi em 2007, pô. Foi legal o encontro deles, né? Porque 2007, quando na verdade, essa época toda ia na Europa, pô. então assim, ele me viu e disse, eu não acredito. Foi. Eu disse, nem eu. Essas palavras. Nem eu. O Richardson também. Richardson, né, que é capitão do Ceará, inclusive, hoje. No América, né? Jogamos juntos no América. O Richardson viu também. O que você tá fazendo aqui, moço? O professor Guto, a última vez que eu vi com ele, ele tava no Esporte Recife, né? Um grande abraço pra ele. Foi um cara que me provocou, mas foi meu treinador também no Mojimirim. Qual era a intenção dele naquela época lá, então, hein, cara? Acho que era realmente te instigar, viu? Na verdade, o professor... Não, o professor Guto, ele é um cara que ele tira tudo de ti, David. Uhum. E ele tinha uma frase que ele sempre usava no vestiário, que ele dizia, olha, enquanto eu tô brigando com você, é porque eu torço por você e quero o seu bem. A partir do momento que eu parar de falar com você é porque eu larguei de mão. Então eu fui um abençoado por Jesus. Porque eu trabalhei, eu acho que com os treinadores mais fera do Brasil e do Nordeste. Trabalhei com o professor Tite, trabalhei com o Alexandre Galo, trabalhei com o professor Muricy, trabalhei com o professor Vadão, trabalhei com o professor Guto, Flávio Araújo, Marcelo Vilar, Dado Cavalcante, Lisca, Osmar Loz, Marcelo Estigarribia. Então assim, e eu trabalhei com esses caras e eu extraí o melhor deles também. Eu sempre fui um cara muito inconformado, cara. E vencedor, né, Fernando? Eu nunca aceitei, eu sempre, cara, eu preciso evoluir, professor, eu quero evoluir. E vencedor, né, bicho? Porque quando você fala assim de evolução, não só a evolução individual, mas como de título, né? Porque nessa época aí vocês ganharam tudo, cara. Tudo possível vocês ganharam. Essa geração era muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Acho só que não vingou a quem não quis. Foi. Não quis, porque a nossa categoria é muito forte, né? À toa que o professor Muricy, e esqueci até de outro também, o professor Abel, eles preferiam treinar com juvenil do que com juniores. A categoria era muito boa. Nossa categoria era muito forte. Teve competições que os juniores não foi e mandaram juvenil. Não, a gente trocando a resenha lá e ele falando que o time era tão bom que ele dividiu pra jogar a competição. Uns iam jogar na Holanda, uns iam jogar não sei aonde. Teve uma competição nossa que, na verdade, não só uma, foram várias. Que daí o Inter, pelo nome, pela grandeza, cara, a gente tem que disputar. Manda quem? Manda 8-8 e 8-9. Representando sempre, né? Exatamente. Lógico que tinha alguns ainda 8-9, uns 90, que é o próprio Thales, que ele era um fenômeno na base. Pescava alguns 8-7, dependendo da competição. Era poucos, com o próprio Pierre, um volante clássico, sou fã do futebol dele. E a gente arrastava, pô. A gente arrastava. Competições simultâneas em 3 ou 4 lugares diferentes, a gente arrastava. Fechando aqui, o Inter então foi realmente um momento marcante, né? Como a gente comentou aqui, depois de algumas dificuldades, desafios também, né? Momentos também que serviu para o seu crescimento, para que aumentasse ainda mais a sua gana de vencer. E aí chega no Inter, vence tudo. Foram só vitórias ou teve também dificuldades? Não, teve dificuldades. Eu passei por um momento muito ruim também no Inter, que foi a minha lesão de pubis, né? Sim. Eu tive uma lesão pubiana, que eu fiquei 4 meses parado. Eu sentia muita dor por conta do treino, muito intenso que era. Eu nunca gostei de perder treino, nunca fui dar de
de dar migué. E a constante treinava no júnior, jogava no juvenil, voltava pro Inter B e tal. Essa rotatividade muito grande e o meu corpo não estava aguentando mais. E daí eu tive a lesão, primeiramente no adutor, irradiou pro pubis e depois foi pro outro adutor. Eu tive que fazer exame, quando chegou na hora lá, o doutor conversou comigo, doutor Guilherme. Olha, ou você para ou você vai cair na faca. Eu perguntei, tá, se eu cair na faca, o que que acontece? Você vai perder 50% da sua força. Na época, né? Hoje, os estudos, a forma de fazer a cirurgia deve ter melhorado. Com certeza. Eu disse, vamos parar. E daí a pressão para voltar logo, voltei em 1 mês, não aguentei. Passei mais 3. Então teve momentos, cara. Não teve momentos... Não. Na vida de um atleta, qualquer modalidade, não tem só altos ou só baixos. Eu perdo hoje, perdo amanhã... Aí vai chegar um dia que eu vou ganhar. Eu passei 3 anos, cara, só perdendo. Mas teve um momento que foi também muito absoluto. Mas quando acontecia a derrota ou um momento difícil, eu pensava, não, cara, eu já passei por coisa pior. Isso aqui é um café pequeno. Vou seguir. Então teve. Teve esses momentos mais difíceis. Aí teve um momento difícil também. Difícil. Que eu não ia jogar no Internacional. A verdade é essa. Por mais que eu fosse uma grande promessa, que até o próprio Fernando Carvalho falava, que eu era uma grande promessa, que era o presidente do Mundial, eu não ia jogar. Os volantes, Edinho, Tinga, Perdigão, Mossoró, Magrão, e por aí vai. Gavilã, Vargas. Eu tinha uns 8 ou 10, pô. Eu não ia jogar. E daí eu fui emprestado pro Vitória. Eu voltei de férias pra Fortaleza. E daí recebi uma ligação, olha, Fernanda, tu se apresenta no Vitória no dia 2 de janeiro. Fui pro Vitória, pá. Achava que ia jogar. Fiquei 2 meses lá, só treinando. Só na casinha. Com o professor Vadão, domingo a domingo. Lá os caras não davam folga, quem não ia pro jogo. Você tinha que treinar domingo a domingo. Foi 60 dias treinando, pá. Não reclamava, não abria o bico, fazia meu treino e ia pra casa. Trocou o treinador, que foi até o Mancini, que eu esqueci de citar. Chegou pra mim e disse, cara, tu não vai jogar aqui de volante. E de fato não ia, os volantes estavam muito bem. Tu quer fazer lateral esquerdo? Professor, eu faço. Me diga só como é que eu tenho que jogar. Do jeito que o senhor disser, eu vou jogar. Ele, cara, fecha como terceiro zagueiro e sobe na boa. Massa. Deixa comigo. Nosso primeiro jogo foi contra o Vitória da Conquista, ganhamos. O segundo jogo foi no Barradão. Tomamos 4-1 do Bahia, a gente tá até hoje procurando a bola. O negócio foi sério. Foi, e mesmo assim ele me manteve. Segundo jogo, ganhamos do Bahia lá no Camaçari 3-0. E nosso time era muito bom também, só os fera. Ramon Menezes, Rodrigão, Marco Antônio, Marcelo Silva, Alessandro, Evanilson. Ramon, que hoje Ramon Menezes. Que hoje é treinador, foi treinador da seleção brasileira. Isso. E hoje é da seleção olímpica. Isso. Bida, Índio, os caras fera, cara. Os caras bons, sabe? E não saí mais. O Mancini chegou pra mim, cara, eu quero jogar o campeonato todo de lateral esquerdo. Eu falei, quero jogar lateral esquerdo. Pra quem tava só treinando, né? Cara, meu desempenho foi tão bom que o Inter me chamou de volta. Trouxe. Vem pra cá. Não, se apresenta no Beira-Rio novamente e vamos dar sequência. Disputei o Brasileiro 2008 pelo Inter. Quando foi 2009, aí senta eu, Zé Antônio e o Renan Vieira. Cara, tá com a projeção pra você ir pro Fortaleza, vamos ver o que a gente faz. O Zé Antônio, olha, é uma oportunidade, vai ser bom, vai ser legal. Na época o Oswaldo tava muito bem no Fortaleza, o Oswaldinho tá bem, vai ser legal. E eu pensei, cara, eu tô 5 anos longe de casa, velho. Eu vou voltar pra Fortaleza, pra minha cidade, ficar perto da minha mãe, da minha irmã, minha sobrinha tinha nascido. Eu queria curtir também esse momento, queria ver meus amigos. E aí eu fiz uma projeção, sentei com o Zé Antônio, fiz uma projeção para retornar. E isso eu tinha contrato com o Inter até 2014. Então falando de 2009. 2009. Eu tinha contrato até 2014. Mais 5 anos. E aí o Zé, vamos, beleza, fechamos. E até tudo então tava acontecendo tudo muito bem. Fortaleza. Era titular, jogava, tranquilo.
E começou os problemas internos, né? Várias discussões, problemas de diretoria. E isso eu fui perdendo espaço, não somente eu, mas outros atletas também. Daí eu cheguei, sentei com o Zé Antônio e disse, eu não quero ficar aqui por isso, por isso, por isso. São situações que já não dá mais. Então, tudo aquilo que foi proposto pra mim, pra nós, não tá acontecendo. Essa parte é complicada, né, cara? Porque o cara planeja tudo, como É, você falou, eu né? planejei- Voltou pra Fortaleza, É, ver porque- os amigos, tá com a família, Pra você ter titular. Exato, pra ter noção, eu ia jogar. No Internacional eu ia jogar. Só que não no meu tempo. Era no tempo do clube. O clube tinha. O Edinho tava pra ser vendido, e de fato foi. Tinha o Fabinho não ia aguentar, já tava. E querendo ou não, Fernando, essa época aí foi a época do super campeonato. Não, de ganhou tudo. Ganhou tudo. Nem à Até toa o que depois. Fernandão, Não, nem à toa. Fernandão. E Arley, né? E Arlen. Tinha muitos cearenses também lá, cara. Tinha uns 5 ou Mossoró 6. também, que é nordestino. Tinha um Yarley, tinha um Edgley, tinha um Ceará, tinha um Pinga. Aí tinha muito nordestino, tinha um Clem do Maranhão, tinha um Mossoró, tinha uma galera, pô. Então esse eu tava no ambiente, eu tava em casa, tava todo mundo lá no vestiário, ei, macho, Já ei, viu macho. isso, Ou então, oxe. Tava muito bom, pô. Mas sem falar que o ambiente era muito bom. Fernandão, Fabinho, Perdigão, era um clima maravilhoso. Aí o cara vem pra cá e as E assim, eu coisas fiz não- uma projeção não aconteceram dentro como- do que planejado. foi planejado e prometido. Não aconteceu. E Sim, aí, sim. beleza. Não joguei culpa pra A, pra B, nem pra ninguém. Pedi minha rescisão, normal. Não fiz confusão, sabe? Várias situações que surgiram também, sabe? Fiquei em casa. O Zé, cara, então beleza, fica em casa aí que a gente vai correr atrás de uma situação pra você. Eu disse, tudo bem, Zé. Beleza, passou mais ou menos 2 semanas, nada. O Marcelo Vilar me liga. Cara, tudo bom? Tudo. Rapaz, fiquei sabendo que você tá parado, tá sem clube. Professor, verdade, tô sem clube. O que você acha de você vir aqui pro 13? Disse, aonde, professor? Pro 13 aqui em Campina Grande, na Paraíba. Mande as passagens. Pode mandar. Eu tô querendo. Mande. Depois faça o seguinte, você passa lá na casa do Pio e amarre ele junto na mala e traga ele. Pra trazer o Deu pacote. os dois juntos. Foi. Nós já tínhamos jogado com o professor e contra ele, né? Então, assim, ele sempre teve vontade de que nós jogássemos com ele no profissional. Nós fomos. Só que nem o Pio nem eu sabia que nós tínhamos ido como teste, pô. Fazer um teste. É. Loucura. O Pio Tinha comentado Foi, daquele lá daquela que vez que o Pio o veio aqui, tava né? aqui. O Pio passado pelo Corinthians, pelo Sport Portugal, Grêmio, eu Inter, Fortaleza, Vitória, a gente foi fazer um teste. Teste. Como é que Aí- fica a cabeça assim nessa hora? Mas só que tanto o Pio quanto eu nós não sabíamos. Sabia Porque depois, né? Chegou tanto. lá, foi... Olha só, tudo isso aconteceu comigo e com o Pio, porque o Pio também passou vários perrengues, cara. Uhum. O Pio não chegou onde ele chegou, Ele comentou um no pouquinho aqui, patamar e no know-how que ele tem hoje. Vou fazer gol tal. Não foi assim não, cara. Quebrou pedra, velho. Eu acompanhei, o Pio é meu brother. O Fernando, eles só ficaram sabendo depois que foram aprovados. Vocês Foi. passaram no teste, hein? Que teste, pô? Aí tanto o Esse Pio, é o teste. Esse era o teste, depois passou. aí tanto o Pio quanto eu, isso tudo aconteceu, o Pio e eu tinha 20 anos, cara. Tudo isso, Pensa 20 que ela anos. tava com 30 anos já dessa Não história é? toda. É. Tá com 20 ainda. 20 anos. Aí de repente o Cara, Marcelo muita já chega aí, vocês foram aprovados e os caras gostaram de você. Aí eu Pio, gente. E a gente tava pra avaliação, professor, tá de sacanagem. Não, porque não sei o que, senão os caras não iam trazer e tal. Enfim. Deixa comigo, que eu já tinha um plano aqui já Eu já tinha um preparado. plano B que você já ficou. Você já ficou, viu? Você já ficou, pô. E foi massa, o Marcelo né, Vilar isso. também, cara, sensacional, velho. Coração tamanho do mundo. Então, cara, e daí a gente fez nossa história no 13. Foi um ano e meio, assim, maravilhoso. Mais conquistas, mais Campeão da títulos. Copa Paraíba invicta. Campeão paraibano com 2 derrotas. A Copa do Brasil a gente não foi tão bem. Na Série D foi algumas falhas, porque alguns atletas machucaram, outros também já tinham saído. Fizemos uma Copa do Nordeste muito boa, fomos 3º colocado, saímos por vitória. Então assim, foi um ano e meio também que nós... Naquela época, você tinha que ser campeão do estadual para garantir vaga na Série D, que era só uma. Uhum. Então assim, muita dificuldade. Hoje, dependendo do estado, tem até 4 ou 5 porque vagas. entra pela federação agora. Exatamente. Cada Hoje federação tem uma quantidade de Hoje é por ranking. pontuação por ranking, né? Ranqueamento. E fizemos lá Boa história, uma boa história muito boa.
O Pio foi pro ABC, fez história lá. De lá eu fui pro Mojimirim, fiz história lá. Tem até uma foto emblemática, né? O Fernando no Alambrado. Pois Inclusive, acho é. que tem até lá no 13, né? Pois é, aí é loucura, né? Acho que daqui a pouco vai tirar de lá. Tanto o pessoal tá comentando, mas tira não, deixa lá, vai ficar Deixa lá, bacana. Tem deixa uma lá. cabecinha chata lá, vocês gostam. Fizeram história, né, Foi Fernando? bacana, né, cara? Então assim, Mas foi mais um, podemos dizer assim, mais um recomeço, né? Você falou do Inter logo no início, depois teve essa parada, né? Uma certa parada. E aí o recomeço no 13, assim, fantástico, né? David, não tem como não ter recomeço. Todo dia é um recomeço. Se você analisar de verdade, quando você fecha os olhos pra dormir e acorda, recomeçou, cara. Não tem como. E o futebol, mais ainda. Nós somos muito cobrados, cara. Muito de verdade mesmo, vocês não têm noção. A primeira cobrança é interna. É interna, é pessoal. O cara, se você vê o cara que não tá se cobrando, ele não vai render. Ele tem que se cobrar, ele tem que estar inconformado. Eu sempre fui, cara. Hoje, no que eu faço, eu sou inconformado. Porque quando você se tá inconformado, você busca melhorar. Conformado no No bom sentido. sentido. Né? Cara, eu preciso melhorar. De evoluir. Procuro melhorar. Eu tenho que me conectar, eu preciso mudar de ambiente, eu preciso crescer, eu preciso mudar de nível. Inconformado é isso. A partir do momento que você tolera algo, você se torna aquilo. Não, tá tudo bem, tá legal. Eu nunca fui assim. E eu gostava de puxar os outros comigo. Chamava junto e tal, mas sempre dando exemplo também. Que não adianta dizer assim, que aí, cara, tu tem que treinar. Ô, gente, mas tu não treina, pô. Cara, vem cá, como é que tá teu percentual? Rapaz, meu percentual tá X, tá Y. Vamos baixar esse percentual. Oxi, teu percentual é 15, Fernando. Tu quer falar comigo? Então eu chamava o cara, mas nunca deixei de treinar, nunca deixei de fazer um complemento, nunca deixei de chegar no horário. Então são várias situações. E o ciclo foi se repetindo, foram vários recomeços. Um recomeço no Mojimirim, foi um recomeço no América de Natal, foi um recomeço no Botafogo da Paraíba, que foi também, campeão, né? Também, graças a Deus. Foi um recomeço no Fast Manaus. Sempre é um recomeço. E tá sendo um recomeço agora. Que essa agora também, para nova etapa. Como foi pra tu parar, bicho? Assim, a tua decisão de, pô, vou parar. A minha decisão de parar, para ser bem sincero, foi a primeira vez que eu fiquei desempregado. Que foi um estalo que eu achei que eu nunca... Não queria acontecer. Por todos os clubes que eu tinha passado, por todos os títulos que eu já tinha conquistado, porque onde eu ia eu era campeão acesso. E aí chegou no ponto que eu achava que, rapaz, vai acontecer de todo jeito. Porque nós também convivemos com a vaidade. Ela chega, e ela bateu na porta e ficou. Eu deixei ela entrar. E aonde foi que eu fiquei a primeira vez desempregado e achei, não, daqui a pouco alguém vai me ligar. E não aconteceu. Porque antes de terminar toda a competição, ou o meu contrato, era 4, 5 clubes. Já tinha caminhado. E eu sempre tinha o poder de escolha. E não aconteceu dessa vez. Não tinha nada. Nada. Fiquei muito mal. Algumas pessoas disseram, rapaz, procura. Fala com alguém. Não, de jeito nenhum. Oxi, tá louco? Nessa brincadeira foi 6 meses. Fiquei muito mal de verdade mesmo. E aí onde eu comecei a pensar, cara, vai ter um fim. Vai ter um fim. Eu sempre sabia que ia ter um fim, só que eu não achava que ia acontecer tão precocemente também. Porque tudo na minha vida aconteceu muito precoce. E a minha aposentadoria aconteceu precoce. Mas foi eu que desejei isso. Eu programei, eu planejei. Então, a partir do momento do estalo que eu tive, eu comecei a me programar. Comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer quando eu parar de jogar bola? Pós-carreira, né? Exatamente. O que eu sou bom? Cara, eu não estudei, eu não sou formado em alguma coisa, mas existe alguma coisa que eu sei fazer. Eu vou ser treinador? Tentei. Não tive aptidão. A aptidão que eu digo é aquela fome. Cara, vou ser preparador físico? Eu gosto de treinar tanto. Tentou também. Tentei, cara, eu não tenho muita vocação para isso. Vou ser analista, diretor, gerente? Também não. E daí eu comecei a lembrar de que quando eu acompanhava o Zé Antônio. O Zé Antônio a gente era muito próximo. E ele me levava para avaliar jogador. No Eusébio, sabe, Messejana. Ele conversava com os caras. E lá no Internacional eu acompanhava o Gilmar, quando ele estava no Brasil.
Ele ligava pra mim, e aí, cearense, tá onde? Tô fazendo nada. Já treinou? Já. Tá de folga? Tô. Vim aqui pra casa. Eu vi ele conversando com o pessoal. Eu vi ele articulando. Ele fazendo toda uma situação pra vender um atleta, empregar um atleta. E eu busquei isso na minha memória e disse, é isso. Porque eu vi essa fragilidade dos atletas, porque eu sempre cuidei. Às vezes os atletas chegavam lá no Beira-Rio, na mesma condição de quando eu cheguei, só com a chinela, sem roupa de frio, então meio que cuidava de outros empresários que mandavam, empresários, né, que não tinham cuidado. Eu sempre me importei com categoria de base. Eu sempre gostei de conversar com os atletas, já no profissional também. Ô, velho, faz isso não. Então eu busquei na minha memória algo que eu gostava de fazer. Algo que alguém fez comigo também. Porque eu ficava sozinho, mas eu tinha um amigo próximo que falava comigo. Eu disse, pronto, eu achei que eu quero fazer. Eu quero ser um intermediário. Eu quero ser um procurador. Eu quero ser um agente de futebol. Eu quero estar perto do atleta. Vivendo e passando para ele aquilo tudo que eu aprendi, dentro e fora de campo. Porque muitas das vezes, não é só jogar. Eu preciso de um apoio. E muitas das vezes esse apoio não vem do pai e da mãe. Ah, então quer dizer que o pai e a mãe não podem conduzir a carreira do atleta? Pode. Só que a vivência é totalmente diferente. Um pai ou uma mãe, se eles não tiverem sido também atletas em modalidade diferente, ele nunca vai saber o que é você treinar de sua exaustão. Chegar ao ponto de vomitar. Não vai saber o que é uma lesão. Não vai saber o que é você ficar 36, 24 horas ansioso dentro de um quarto, numa concentração. É porque também tem muitos pais que não entendem que não é viável por conta da emoção. Porque Exato. o pai ou a mãe, ele vai tomar algumas decisões, algumas não, acho que 70% das decisões que ele Até vai mais, tomar pode ser bem... são emocionais. São ali de, porque é o meu filho. Então... Vai ter a dificuldade de dividir as coisas. Né? Justamente. Então acredito que essa questão que o Fernando está falando pesa muito, né? Hoje a gente trabalha com isso, sabe o problema grande que nós temos em relação a isso, de que o pai querer se meter demais é uma coisa que ele não entende de nada. E aquela coisa, o pai vai dar bons conselhos, óbvio. Ó, não mexa com isso, não faça isso, não também, faça aquilo. Mas as questões mais específicas... Ele não sabe. Na verdade, ele... talvez ele até sabe. Mas como é que eu vou falar de uma coisa que eu já ouvi, eu não tenho propriedade, eu nunca vivenciei de fato, né? Outra delas também, eu sempre pergunto quando eu tenho algum contato com o pai e o filho. Cara, calma aí. Esse sonho pertence a você, pai, ou pertence ao filho? Porque se pertencer a você, pela sua frustração que você não foi, você vai remeter essa responsabilidade para ele. E não é assim. O filho que tem que querer. Eu sei que o pai vai dar todo o suporte, mas vai chegar um momento que quem vai ajudar também é o empresário, é o agente. É aquele cara que está no dia a dia. Agente, não babá. Também as pessoas confundem. O empresário, ele não é uma babá. Ele não vai pegar o cara no colinho, levar lá pro treino. Oh, mas por que você não foi bem? Não sei o que. Não. É o cara que vai provocar, que vai te instigar mesmo a tu evoluir. E cuidar e projetar a tua carreira dentro e fora de campo. É conduzir. É orientar. Dar parâmetros para eles e conselho. Cara, o que é que tu faz com o teu dinheiro? Porque o dinheiro e a decisão sempre é do atleta, maior de idade. Certo? Então eu dou aqui sugestões. Ah, eu quero comprar um carro de 200 mil. Por quê? Pra quê? Com qual finalidade? Não, porque... Não, calma. E se tua carreira acabasse hoje? O que é que tu tens? Qual foi a tua projeção de vida pra tua família, pra tua filha? Ah, mas não tenho filho. Mas tu vai ter. Ah, não sou casado, mas vai ser. Pensa, existe um amanhã. Potencialmente é o que se espera, né? Então tem toda uma situação que também o futebol, ele é muito amplo. Ele permite pessoas boas e pessoas más. Pessoas que querem trabalhar corretamente e pessoas que não querem trabalhar corretamente. Então eu tenho que mais ou menos começar a peneirar e ver quem de fato quer fazer o negócio acontecer. Então, esse cuidado eu achei, cara, eu quero fazer isso. Porque assim, David e Kelvin, só existe pessoas ruins no futebol porque nós, que fazemos o bem, somos omissos. Porque o mal ele só prevalece se o bem não se manifestar. O frio no calor e entre outras situações. Em todas as esferas, né? Então, a gente às vezes fica se omitindo e é importante realmente se posicionar. Exato. Aí às vezes a gente fica... fazer o contrário. Às vezes a gente fica meio assim, não vou falar, não vou me posicionar. Cara,
a verdade em si só ela passa em todo lugar. Ponto final. O Fernando falando assim dessa questão de amplitude, né? É engraçado assim que hoje eu saio com o Fernando para assistir um jogo, para diferenciar a hoje, mas sempre quando a gente sai, e às vezes eu tô no carro pensando assim, pô, velho, o Fernando um dia desse, um tempo atrás, era eu que ficava conversando com o Fernando sobre o que fazer, como fazer, e hoje a gente divide essa relação, porque eu tô um pouco mais tempo do que ele na profissão. Ele com a vivência dele como atleta e eu na vivência de buscar atletas, de cuidar da carreira do cara. E a gente troca várias informações em relação a isso. Pra você ver como o futebol... É uma experiência boa, né, cara? Justamente. O futebol é fantástico por conta disso, né? Quando você consegue trocar a experiência, a sua vivência para jovens mais novos, até para os atletas que você vai começar a trabalhar, empresariar, isso é fantástico, bicho, que você vai fazer com que os atletas não tomem os erros que você cometeu outrora, né? Evitar muita coisa. Isso que o Kelvin tá falando, cara, é de suma importância, porque eu vejo que nós acabamos, nós que eu vou falar no contexto geral, obviamente, nós acabamos tendo uma disputa com nós mesmos, por exemplo, é do empresário tal. Nós hoje somos amigos já antes e somos parceiros. Nós temos que unir força. Talvez até onde o Kelvin vai, eu não consigo ir. E o contrário também acaba sendo verdadeiro. Porque tem situações que eu posso ter que o Kelvin não tem acesso, mas eu trago para ele. É uma troca de experiência. Então ele não é complementar, né? Nem meu concorrente ele é. Ele é meu parceiro e amigo. Então o que é que nós temos que fazer? Mas só que assim, David, as pessoas não têm essa situação. A gente vai para alguns jogos, né, Kelvin, e treinos, os caras veem a gente, os caras começam a virar o rosto, sabe? Então, assim, você já tem a proporção que o cara não quer fazer o negócio acontecer. O que eu não posso fazer nunca, David e Kelvin, é atrapalhar a carreira do jogador. Porque só existe, na verdade, o intermediário ou a gente, porque tem o jogador para trabalhar. Se não tivesse essa profissão, que nem profissão não existiria. Então como é que eu não vou querer tratar bem um jogador? Como é que eu não vou querer fazer uma parceria com o cara? Porque existe, como eu falei, lugares que ele tem acesso e eu não tenho. Que eu também tenho e ele não tem. Então é unir forças. Então quando a gente se posiciona para querer fazer o bem, a coisa começa a acontecer. Então, eu fui preparando, cara, vai chegar o fim. E daí foi onde meu filho nasceu. Eu disse, cara, eu não quero ficar longe do meu filho. Porque uma coisa é tu ficar longe do teu filho uma semana que tu sabe que tem uma data para voltar. Outra coisa é tu passar 4, 6, 8, um ano. Como eu já vi vários amigos meus ficar falando com o filho por videochamada. Entendeu? Eu disse, cara, eu não quero isso para mim. E daí, na época, eu disse, olha, a partir do momento que engravidar, né? Não, como é que vai ser? Não, você engravidou. Não, e agora? Fique tranquila. Uma semana antes, eu vou estar em casa para ver ele nascer. E daí aconteceu. Uma semana antes, de fato, estava em casa. Ele nasceu. Tá, e agora? E agora o quê? Um recomeço. Um novo ciclo. Em outra situação. O recomeço é maravilhoso se você encarar. Então, eu fui me preparando. E um grande erro também dos atletas de futebol, e a gente vê inúmeros casos aqui, são atletas que não se preparam para o seu fim de carreira, que vai chegar. É inevitável, o tempo vai vencer. É inevitável. Então você projetar a mentalidade do jogador nesse percurso que ele vai ter de carreira e ele fazer bem certinho, etapa por etapa, ter pessoas próximas, cara, não é porque hoje eu sou intermediário, empresário, mas eu valorizava os caras que estavam comigo, eu sabia da importância. O Zé me ligava de noite, pô, deles, né? Todos os dias. E aí, cara, comeu? E aí, tá bem? Ele não era minha babá, mas ele se importava. E tinha outros também. O cara tava ali brigando por ti. O cara tava se importando. Então, são situações que eu sei que o mercado hoje ficou, né, entre aspas, digamos assim, poluído e tal. Mas tem uma galera do bem aí, pô. Tem muita gente que quer fazer o negócio, que entende... E que o pai às vezes fica receoso porque tem outro lado do pessoal enganando, que existe, é um mercado muito amplo, né? É a realidade, às vezes a gente fica omisso de falar, e não, acontece. Tem cara tomando dinheiro de jogador, de família, de pai, de mãe, tem cara. Entendeu? Porque mexe com sonho, cara. Quando você mexe com sonho, você tá indo na alma da pessoa, você tá indo no desejo.
Então eu falo aqui pros pais, falo pros atletas, busca informação, cara. Pais, o cara jogou, ou se não jogou, realmente o cara é alguém sério, manda foto. Empresa, tua empresa é cadastrada, com quem tu trabalhou, tu é de onde e tal. Não vai se atirando. Garimpa. E quando nós garimpamos, nós não achamos só ouro ou petróleo, não. Vem sujeira também. Então garimpa. Eu garanto que vocês vão achar alguma coisa. Porque a mancha do erro sempre fica. Vai estar lá. A gente tá caminhando pro fim, Fernando. E, cara, o que tu pensa assim, rapidamente assim, agora eu quero fazer isso, como você falou, sua meta de vida em relação a essa continuação da sua pós-carreira, né? Bem resumidamente assim, Kelvin, eu já comecei, tô correndo atrás, o que você tá pensando daqui no longo prazo, né, claro? Cara, eu penso a longo prazo, longo prazo mesmo. Eu penso em determinado momento me virar um gestor de clube. Bom. Certo? Na verdade eu me vejo de fato um gestor. Vai ser pretensão minha falar isso, mas quem sabe presidir um clube. Massa. Óbvio que eu sei que existe todo um percurso, trabalho, ambiente, envolvimento, parceiros, mas hoje eu estou focado 100% em projetar atletas de futebol profissional. O cara quiser ser jogador profissional, ele vai extrair também o melhor de mim. E eu vou extrair o melhor dele. E também estou aberto para parceria. A gente tem a nossa parceria e tal. A forma que você trabalha, que você conduz, gosto. Porque além de pensar no atleta, na família, é projeção. E projeção não é hoje nem amanhã. É daqui a um mês e meio, 2 anos. Até porque um não ou uma dispensa não quer dizer o fim. Eu fui várias vezes dispensado, pô. E nem por isso eu era um jogador ridículo. Mas também eu acho que eu não desisti nunca, porque na minha cabeça, cara, também eu não sou fenômeno. Eu tinha que treinar. Então, cara, eu penso somente isso. Em empregar o máximo de atletas possíveis, em cuidar da carreira deles, em proporcionar contratos bons, em clubes que também tem essa mesma mentalidade de projeção. Tem muito clube aí, cara, que tá mudando o método de trabalho, porque ele viu que se ele não mudar o método de trabalho, ele vai ficar para trás, né? Então nós temos que unir forças. Clube de futebol, o atleta, o intermediário. Porque também o intermediário, mesmo com a grande quantidade de captadores que existe, graças a Deus, o intermediário, empresário, ele acaba também fazendo uma prestação de serviço para o clube. Ele facilita para todo mundo, para o atleta, para o clube. Então, assim, o cara que ele quer, de fato, pensa no jogador, ele é um facilitador. Já falei contigo, cara. Independente do que a gente faça, vamos espalhar esses meninos. Vamos jogar esses meninos, essas sementes, né? Vamos jogar essas sementes no mundo porque eles vão multiplicar. E o nosso papel na Terra, cara, é multiplicação. A gente tem que transbordar. E é inevitável. Você vai transbordar ou de coisas boas ou ruins. E que sejam coisas boas. Então, vamos plantar, cara. Porque logo, logo a gente vai colher muita coisa. Ficamos felizes, né, cara? Assim, a gente... Aqui é a amizade de muitos anos, né? Então, assim, você poder sentar para conversar com o cara no projeto nosso, né? Que a gente... E sentar aqui o Fernando, que querendo ou não, foi nossa inspiração ali no nosso período de tentar ser jogador de futebol, acompanhar a sua carreira, chorar com você. Várias vezes a gente sentou para chorar. A galera não sabe disso. A gente ia pegar água ali no horto ali, parava no meio do caminho, a gente enchia os garrafões só de chorar, contando os perrengues, as histórias tristes, as motivações. Então nós ficamos felizes, né, de poder receber o Fernando aqui, poder... dar a oportunidade de ele contar um pouco da história dele, que muita gente não sabe do que você viveu, do que você enfrentou. Muita gente tem um Fernando como um cara fechadão, não sei o que e tal, mas o Fernando é esse cara. Não poupa palavras, se ele tiver que ele falar, ele vai falar na sua cara. Ele sempre foi dessa personalidade forte, né? Mas nós ficamos felizes, cara. Assim, um Deus, ainda mais que conviveu com você a infância toda, né? Era o teu faz tudo, né? Era o meu filho, né? A gente chamava ele de filho e ele me chamava de pai. Na verdade, Kelvin, eu que fico muito feliz, cara, de ver
vou ser bem sincero, ver vocês voando, né? De vocês quebrando a cabeça, pensando, tendo criatividade e buscar novos horizontes, né? Vocês recomeçaram, vocês se recriaram, né? E na verdade, cara, eu não sou nada disso não, cara. A gente só é Jesus Cristo, pô. A gente é a imagem e semelhança de Deus, cara. E quando a gente adere isso pra si, a gente transborda, pô. A gente tem que multiplicar. Guardem isso pra vocês. Quando a gente multiplica, quando a gente transborda, a gente acaba alcançando outras pessoas. Então, eu que fico feliz de ver vocês, né, cara, assim, que eu lembro que eu falava muito, né? Falava muito pra você, pro Emanuel também, que é um cara que também tentou, um cara pro David que também tentou. Quer dizer, cara, tenta até o limite. O que você não pode ser é uma pessoa frustrada. Porque se tu for uma pessoa frustrada, tu não vai dar certo em nada na vida. Porque tu vai nadar e morrer na praia. Tu vai remeter teus problemas ou os teus impercalços pra outra pessoa. Então vocês tentaram. Vocês tentaram e estão aqui, cara. Tem um projeto de vocês aqui nesse projeto aí, né? Que vai bombar, cara. Pode ter certeza. A gente vê só elogios aí de pessoas grandes que acompanham, né? Pessoas que são referência aqui do estado e no esporte. Pode ter certeza, porque logo aí vocês vão estar colhendo bons frutos. As minhas palavras também na verdade, de alegria, né? Por poder receber você aqui, Fernando. Como o Kelvin falou, a gente já tem uma amizade de longas datas. A gente até se segura um pouquinho para não entrar muito no pessoal, né? Até porque a história aqui não é a nossa, é a sua. A gente buscou tentar resumir, né, tudo que você vivenciou no futebol. Eu fiquei muito feliz. Algumas histórias eu já sabia, mas outras não. Foi bom poder observar toda essa sua trajetória no futebol, de dificuldades, como sempre tem, mas também de muitas vitórias, né? Passando por vários clubes. Então a gente fica feliz em poder ouvir tudo isso. A gente espera muito que o pessoal que assistiu aí possa pegar todos esses exemplos. Acho que o que você falou, algo principalmente agora, no que você está exercendo, algo muito importante é realmente pegar toda a experiência, todas as vitórias e as lutas também vivenciadas e agora poder passar, né, para outras pessoas, como o Kelvin até também frisou, né? Você tem a possibilidade de fazer com que muitos atletas evitem diversos erros, né? Diversos erros, por você já ter passado por muita coisa. Então, eu fico muito feliz também em poder ter participado dessa conversa. Espero logo a gente poder estar conversando e rindo de novo, né? E rindo de novo, né? Sorrindo bastante, né? Engraçado que casou certinho, né? Porque ainda não, o Samir tá desfalcando a gente, machucou aí o joelho, né? E a gente será que não foi que deu um carrinho nele, hein? Rapaz, eu não duvido não, a gente passou perto do Fernando, Samir. Mas assim, cara, o legal de tudo isso é poder hoje, depois de tantos anos, a gente tá podendo falar aqui, né? A gente jogou junto no Roma B, naquela época que todo mundo lá no bairro. Se você está assistindo esse programa aqui, é lá do Passarela, você já perdeu por Roma. Por Roma, com certeza. Se não foi por Roma, foi por Roma B. Você já perdeu. Então assim, cara, a gente fica feliz, né? A gente somos no mesmo bairro, mesmas origens, caminhamos juntos durante há muito tempo, caminhamos juntos até hoje. E vamos continuar caminhando, né? Então, assim, ficamos felizes, agradecendo a todo mundo que acompanha a gente, nossos patrocinadores aí que estão. Hoje nós temos um convidado especial, chegou aqui. Bota o Saulo aí, pro Saulo fechar aí o programa. Vai fechar aqui o programa. Então, aqui é o Saulo, ó, é o nosso futuro. Já estamos observando ele aqui, já. Nosso futuro cinegrafista aqui vai fechar nessa aula aí o nosso podcast hoje. Então, agradecer a todo mundo que está aqui. Ficamos muito felizes de poder contar a história do Fernando, podermos a cada dia estar buscando conteúdos legais, né? A gente tá aqui pra resenha mesmo. O David trouxe o filho dele hoje. A gente tava aqui, o Betinho tá ali na resenha também. A nossa ideia é essa, poder contar, bem espontâneo. E lembrando, a gente depende muito, né, da ajuda de vocês. Se inscreverem no canal, compartilhar nosso conteúdo, acompanhar a gente em todas as redes sociais que nós temos possíveis. E também agradecer aos patrocinadores, né? Para alguém que sempre tá com a gente. Quando terminar aqui, a gente vai passar ali, né? Pra matar a broca, que ninguém é de ferro dele. Aí Fernando nem saiu de casa, bicho. 9 horas da manhã. Exatamente. Fomos no Ceará na base, lá na Itaitinga. Passamos direto do local. Demos a famosa volta ao mundo, né? Foi, aí fomos lá no Porangabuçu, né? Falar com o pessoal do profissional. E no Ferroviário não deu tempo. Já viemos pra cá, fomos só em casa comer alguma coisa, tomar um banho pra gente voltar a gravar. Então, um dia bem corrido. Mas tudo isso a gente faz pensando em levar conteúdo pra quem nos acompanha. Não pode parar. Não pode, né? Então é isso, agradecemos demais a presença de vocês.
Tá no bid, tá legal. Um abraço a todos, segue a gente e vamos pra próxima. Valeu! Valeu.